Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Antes de começar a história, gente, às vezes eu fico sumida 2, 3 dias, porque o canal ele já tem mais de 1 ano e meio, são muitas histórias, eu acabo recebendo histórias que são repetitivas, eu não quero fazer aqui, e eu demoro um tempinho mais para achar um roteiro diferente, para achar alguma coisa que surpreenda vocês. Depois disso eu tenho que escutar tudo, roteirizar. Então, às vezes, eu vou ficar um pouquinho sumida. O que eu digo como sumida, gente, 2, 3 dias. Tipo, igual agora eu não postei nem segunda e nem quarta. E não vai ser sempre. Não sei se vocês conseguem entender o quanto que se demora para se achar uma história que uma mulher conte o tempo inteiro tudo. E depois eu roteirizar e trazer aqui. E que seja diferente das outras depois já de muitas histórias postadas. E também, para quem não sabe, eu tenho endometriose profunda. Às vezes ela ataca de um jeito que, né, eu me arrasto. Esses últimos dias eu passei por uma bateria de exames, tive que repor vitaminas, que eu tô bem cansada por faltas de algumas vitaminas. Por que que eu tô falando tudo isso aqui? Porque às vezes eu deixo de postar um dia, 2 dias e eu recebo uma enxurrada de comentários. Leca, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? E assim, eu entendo que vocês se preocupam comigo, mas eu também quero deixar aqui a explicação para que vocês não fiquem também super assustadas. E muita gente já escrevendo, sabe, coisas negativas, como se já tivesse acontecido. Recebi muitos comentários de pessoas falando assim, mas é por causa que ela tá namorando, então ela tá largando o canal. E, gente, assim, eu tenho outras responsabilidades, né? Eu tenho uma vida pessoal fora o canal. Mas, assim, depois de um tempo de canal, é normal que você queira dar uma respirada, que você queira procurar outras coisas. E isso, às vezes, leva tempo. Eu sempre estarei aqui com vocês, eu sempre retornarei. E sempre tô postando na comunidade tudo o que tá acontecendo, tá bom? Agora a gente vai pra história. Já curte, já deixa o like aí. Eu no início achei que ele era só tímido e depois eu acabei percebendo que na verdade ele tinha medo da própria mãe. Eu tinha um egípcio nas minhas redes sociais e até hoje eu não sei explicar pra vocês como. Ele participava de algumas coisas nas minhas redes, mas era muito esporadicamente. A gente não tinha uma conexão ou uma continuidade de conversa. Sempre que ele me mandava alguma coisa, é quando eu postava alguma coisa sobre regiões, lugares do Brasil, e ele questionava sempre numa curiosidade, como se fosse alguém que estava preparando uma viagem para o Brasil e que eu ali iria sanar as dúvidas dele. Só que essa viagem nunca acontecia. Por que que eu digo isso? Porque eu também acompanhava as redes sociais dele e isso ficou assim durante uns 3 anos e meio. E era muito estranho porque, tipo, às vezes eu postava a foto de uma região e ele falava, essa é uma região barata do Brasil? Me fale quais são os lugares mais baratos para conseguir alugar ou ficar um tempo no Brasil. E aí eu respondia, eu via que ele visualizava, e depois quando eu voltava lá, porque ele não me retornava, nem agradecendo, nem nada, às vezes aquela mensagem tinha sido apagada. Não só das conversas do direct, mas às vezes eu fazia algumas fotos e ele comentava, e depois de um tempo eu percebia que a mensagem ali também tinha sido apagada. E aí eu comecei a ficar curiosa por causa dessa coisa das mensagens apagarem e dele nunca me retornar, porque ele sempre voltava conversando comigo como se a gente tivesse alguma continuidade e como se eu tivesse ali a obrigação de responder. E eu, no impulso da coisa, eu respondia e depois ficava no cri, 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 que eu já não tinha mais retorno nenhum. E conversando com uma amiga, ela me contou que já tinha se relacionado com um egípcio e demorou muito tempo para me explicar como é que tinha sido. Quando começou a acontecer isso comigo, eu resolvi então abrir com ela de curiosidade mesmo, tipo, o que você acha, né, que pode ser? E aí ela falou, olha, eu acho que coisa boa não é. E aí
eu questionei, por quê? Às vezes a pessoa é tímida ou não sabe mexer nas redes. Sei, pode ser tanta coisa. Na rede social dele tava que ele tinha 29 anos. E eu não sabia também se isso já era um grau de maturidade ou não, porque no Egito os homens são tratados de uma outra forma pela família e pela mãe, né? E ela falou que também não tinha muito bem como saber, porque o egípcio que ela tinha conhecido, ele tinha 30 anos, eles conversavam freneticamente pelas redes sociais, e um belo dia ele falou que estava apaixonado por ela e que queria casar com ela. Esse tipo de conversa nunca acontecia com o meu egípcio lá que ficava mandando mensagem. Eu parecia mais um balcão de informações para ele e somente isso. E aí ela disse que não acreditou, porque ela já estava mais ou menos 1 ano e meio conversando com esse cara, e ele já falava, né, que para vir para o Brasil precisa do visto, e muitos egípcios não conseguem, e tem que ter muito dinheiro. E aí ela, né, conversava, mas sabia que isso nunca ia acontecer. Até que um dia ele falou, não, tô indo aí, vou casar com você, vou te conhecer. Ela riu, né, na rede social e falou, tá bom, vou fingir que eu acredito. Em menos de um mês, esse egípcio sim apareceu no Brasil. Ela só não sabia quais foram os trâmites para ele chegar até ela, que foi uma outra mulher que foi até ele no Egito casar com ele para ele conseguir o visto, né? E aí, desse jeito, ele conseguiu vir ao Brasil. Chegou aqui, brigou com a mulher porque não se adaptou já nos primeiros dias da casa. E já meteu essa de que estou indo ao Brasil para ficar com você. Aqui ela não sabe muito bem como que ele conseguiu isso. Se foi dinheiro da mulher ou como ela não conhecia essa história, ela achou que era dinheiro dele. Mas ele já chegou dando um iPhone na mão dela. E esse iPhone, ele foi pago, ela disse que passando o cartão dele de primeira. Que mágica teria esse cartão? Disse ela que parecia que era um cartão internacional. E aí ele não passou só esse iPhone, como ele entrou em uma das melhores, ele fez questão de perguntar para ela, qual é a melhor loja para se comprar aliança, né? As mais caras, porque você é minha preciosidade, aquela coisa toda. E aí ele levou ela lá, ele não só levou, como ele falou, você escolhe. E ainda exigiu que fosse, assim, você escolhe, mas só acima desse valor. Essas aqui mais baratas eu não quero, mesmo que você tenha gostado, eu não quero nem saber, né? Eu quero algo valioso como você é para mim. Ela foi lá muito humilde, escolheu a mais barata entre as que ele queria, porque estava muito sem graça. E assim, nossa, o cara em menos de duas semanas tinha passado o iPhone num cartão. Que outro cartão mágico seria esse que conseguiria passar numa aliança? A gente tá falando mais de 5 mil reais aí de aliança, mais pra cima, tá, gente? E ela tremendo na hora que ele comprou e o cartão de novo passou. Disse ela que olhou muito rapidamente que os dois cartões pareciam cartões internacionais. Então, que não poderia ser da mulher que ele ficou uns dias e não deu muito certo e que ela nem sabia dessa história. Entendeu o quê? É um homem que tem dinheiro, né? É um homem que veio preparado e se quer casar comigo, então vamos conversar. Só que a partir daí é que começou o inferno. Esqueci de explicar, né? Que às vezes eu percebi que as pessoas... Um detalhezinho que a gente deixa de falar aqui, todo mundo interpreta de um jeito diferente. Esse anel que ele quis comprar pra mim era um anel de noivado. Porque ele já era casado no Egito e eu não sabia. E ele falava que era um anel de noivado barra para casar. E lá todo mundo ficou meio assim, se ele ia conseguir pagar. Inclusive eu. Porque ele andava de um jeito muito largado. Era uma calça daquelas que até parecia ter graxa, meio de mecânico, assim. Uma camisa polo bem passada, que eu digo não é de ferro, não. É bem, assim, com bolinha, sabe? Bem passado o tempo de se usar. E uma sandália greco-romana, daquelas da Grécia. Coisa meio Salomão, com as unhas do pé, né, assim,
pulando de micose, não só nas unhas, mas entre os dedos. E isso ela só colocou como um defeito depois de que veio todo o inferno. Porque o que aconteceu? Ah, o anel de noivado, não sei o que, não sei o que, tô noiva, a noiva mesmo lá na loja, na hora que comprou. E aí, tipo, ela ia levar ele pra onde? Pra casa dela, já que ela era noiva dele. Só que a partir do momento que ela enfiou esse homem na casa dela, ele não queria sair mais. Começou a inventar que não tinha passagem de volta, sendo que não tem como você entrar no Brasil só com passagem de ida. Mas ele disse que ele não podia falar, né? Que como ele era casado, então podia só vir com uma passagem de ida. E aí ele não tinha a passagem de volta, então ele tinha que ficar na casa dela, porque já era noivo, porque já ia casar. E ao mesmo tempo ele não ia casar, porque ele já era casado. E ele só queria um lar ali no Brasil para que ele tivesse condições de viver. Então, ela disse que assim passou um terror de ter que chamar a polícia, tudo, e ver o que realmente estava acontecendo. Foi aí que ela descobriu, né, que ele era casado e tudo, e aí teve que chamar mãe, pai, tataravó, todo mundo. Não só da família da mulher que ele tinha casado, como assim, apareceu na internet, entendeu? A família dele inteira. E uma confusão arrumada, que o homem não queria sair da casa dela. Felizmente ele saiu. Não só saiu, como já tinha uma passagem de volta comprada pela própria outra esposa, né? Que ele só também queria se desfazer da passagem porque ele não queria tirar os pés dele do Brasil por nada. Diz que depois, né, a mulher contou pra ela que ele entrou no avião, assim, tremendo, suando, chorando, porque não era o objetivo. Então, aí minha amiga, depois dessa vivência toda dela, me falou que com certeza esse cara tá pagando tudo porque ele tem mulher. E ele deve ser casado com uma egípcia. E você tá aí nessa curiosidade que não vai te levar a nada. Eu te aconselho a bloquear e nem ver o que vai acontecer. Eu não segui o que a minha amiga falou, porque eu sentia no meu coração que não era isso. E eu, muito curiosa, que fiquei, comecei a questionar. Toda vez que ele me mandava alguma pergunta, eu não respondia o que ele queria saber. Eu questionava. Por que você apaga as minhas respostas e não me responde? Por que você some e desaparece? Sempre que ele mandava alguma coisa, eu mandava uma outra pergunta. E ele continuava em silêncio. Então, ele começou a deixar, às vezes, as mensagens lá. E aí eu não entendia muito. Porque não fazia nenhum sentido. Eu até tentei pensar, será que as mensagens que eu estou em tom mais pessoal, ele tá apagando porque tem alguém? E começou a me dar um nó na minha cabeça porque eu não entendia. E ele não me retornava, mas eu via que aumentou ali, teve um acúmulo ali de mensagens. Eu vasculhei o Facebook desse homem inteiro, não tinha nada de mulher. O que eu via lá que tinha de mulher tinha quase que o mesmo sobrenome que o dele, então era mãe, tia, alguma coisa assim. Também não achei a presença da figura paterna, procurei e não encontrei. Quando eu vi, eu estava com hiperfoco, sem esse homem ter retornado nenhuma palavra para mim. Então, ele um dia do nada mandou: estou na casa de um amigo. E nesse dia ele conversou comigo normal. Só que ele conversou sobre outras coisas, falando que tinha conseguido ficar um dia no amigo. E eu achei que era muita invasão para uma primeira conversa, questionar assim, por que conseguido, né? Eu sei que lá nós conversamos sobre várias coisas do Brasil e sempre que eu respondia, ele me retornava muito simpático, alegre, fazendo piadas, como ele nunca tinha feito em 3 anos e meio. Esse dia, sim, eu acho que foi mais de 24 horas, na verdade, de conversas que às vezes parava porque o horário lá estava diferente ou porque eu tinha alguma coisa para fazer, mas que a gente manteve ali uma conexão. Foi então que ele colocou assim: vou voltar para casa da minha mãe. E o silêncio reinou
novamente. Depois de umas 2 semanas, ele apareceu de novo falando que estava na casa do amigo e aquelas mensagens todas tinham sido apagadas. E ali eu comecei a conversar com ele mais, ele disse que ficaria mais alguns dias, porque perto da casa desse amigo ia ter uma entrevista, uma coisa de trabalho que ele estava querendo fazer, então a mãe dele tinha deixado ele ficar mais tempo lá. Eu achei que então eu poderia questionar ele sobre como assim a mãe deixar e porque só agora ele tinha conseguido e tudo das mensagens que eu queria saber. Foi quando então ele se abriu como se ele me conhecesse ou como se a gente tivesse conversado muito esses 3 anos e meio. Ele simplesmente começou a falar, olha, a minha mãe, ela é uma pessoa controladora, eu não tenho mais meu pai, então era para o meu irmão mais velho ser o homem da família, mas agora o meu irmão já tem uma família, e aí era como se eu tivesse que estar nesse cargo, né, nesse poder, só que a minha mãe, ela controla tudo em casa. E aí eu tenho que seguir tudo que ela fala, porque se parte do princípio que eu tenho que respeitar a minha família e que eu tenho que cuidar muito dela. Aí eu já achei um tom assim muito medieval. Nunca tinha ouvido falar nisso. E foi nesse momento que ele me explicou, então, que ele apagava as mensagens porque se desse na cabeça da mãe de ver o celular dele, ele teria que entregar esse celular para ela e ela não iria gostar nada de ver ele conversando com mulheres. Uma das coisas era que ele não poderia conversar com mulheres e muito menos online. Ele só poderia ter esse contato maior depois que ele casasse com uma mulher que com certeza, como agora ele não tinha pai, ela que escolheria. Isso soava muito absurdo na minha cabeça. Ao mesmo tempo, me gerava uma curiosidade cada vez maior e eu comecei a questionar ele sobre como era o modo de vida dele, desde pequeno, quando que ele já não tinha mais pai, como que a mãe tomou esse poder dentro da casa, e a família dele era uma família muito grande, então assim, a mãe falava ali dentro da casa, mas os irmãos também direcionavam, né, os mais velhos. Eu tô falando que irmão mais velhos como se ele tivesse uns 15 anos. Esse rapaz, ele tinha 29 anos na época que eu estava conversando com ele. Ele começou a se abrir mais, então, quando ele ia para a casa do amigo, era como se ele estivesse passando por um processo seletivo, como se fossem várias fases para ele conseguir esse trabalho. E aí, cada vez que ele ia passando, ele ficava mais tempo no amigo e conseguia falar mais comigo. Foi nesse momento que se surgiu, então, o encantamento da parte dos dois. Ainda mais depois que ele conseguiu fazer a primeira chamada de vídeo comigo, porque lá na casa desse amigo, a mãe não era desse jeito igual a mãe dele. E ali eu fui entendendo que essa coisa de perguntas e tal para o Brasil foi até um momento que ele pensou em fugir, em de alguma forma ir para outro país, porque apesar dele respeitar a mãe dele, era muito pesado tudo que ela exigia e direcionava, e ele queria ter uma vida mais tranquila e viver outras experiências como homem, que ele deixou muito claro que ele não vivia. Veio-se um momento de tristeza, porque no último teste desse processo seletivo, desse trabalho que daria mais abertura na vida dele, até porque ele ficaria longe da mãe, ele simplesmente não passou. Então é como se ele tivesse que voltar para as asas, para o colo da mamãe. E ele não queria porque lá ela já tinha, sabe, loja de roupa? Que tinha sido, né, herdado do pai dele. E ela queria ele ali debaixo da asa dela cuidando dessas lojas. E ele queria ir para um outro tipo de trabalho que ficasse longe. Então ele teria que voltar a cuidar disso para ela. Tudo isso ele foi me explicando no caminho e ele disse que não saberia como conseguir conversar comigo, porque ele tinha gostado muito de conversar comigo nesse tempo. Eu tinha encorajado ele, acalmado, falado sobre ansiedade, que ele ia conseguir, fortalecido ele. E ele queria continuar isso, mas ele tinha muito medo da reação da mãe dele.
E eu toda curiosa, porque como conforme ele me falava das experiências dele, dava a entender que ele era um menino puro em todos os sentidos. E pra mim isso soava muito mais absurdo, né? Quando eu comecei a contar pra minha amiga sobre essa situação, ela virou e falou: não, não pode ser. Agora até eu tô com hiperfoco e quero saber se isso é verdade, se não é verdade, o que que tá acontecendo, o que que tá deixando de acontecer. E aí ele começou então a falar comigo lá no Egito, né? Quando era mais à noite e de madrugada, que a mãe dele não tava tão perto dele. Nessas conversas ele foi me abrindo. Como a mãe dele não deixava ele se aproximar de jeito nenhum de outras mulheres. E era como, né? Porque assim, é normal se fazer isso com a menina, né? Ah, você não vai se aproximar de nenhum homem e tal. Mas lá era o inverso, porque a figura paterna dentro da casa dele era a mãe. E ele disse que era muito complicado porque ela queria que ele crescesse com essas lojas dela, então que multiplicasse, que vendesse muito, e ele não conseguia, mas ela exigia que ele focasse nisso, ao invés de estudar, que era o maior objetivo dele para sair daquele lugar. Eu fiquei um pouco assim com o pé atrás, a minha amiga também falou para eu me preocupar no sentido de que esse cara deve estar desesperado, querendo fugir da mãe, vir para o Brasil e vai usar você para isso. Mas em nenhum momento ele questionava, sabe, posso ir aí te conhecer, ou você pode me ajudar? Nada disso, pelo contrário, eu via que ele queria batalhar, ele conseguiu trabalho, ele estudava outras línguas, tanto que o inglês dele eu até assustei quando a gente começou a conversar. E aí veio uma parte que eu achei que era muito íntima, que eu preferia não ter visto, mas conforme a gente foi conversando, a gente foi se abrindo e começou a rolar uma intimidade dele me dizer que ele não sabia assim como era uma mulher, sabe? Então, uma vez eu fiz uma chamada de vídeo, e isso era rapidinho, porque ele morria de medo, ele fazia a chamada de vídeo assim, olhando para os lados, para ver se alguém via e tal. E que eu tava mostrando só os ombros, né? E eu via que os olhos dele ficavam nos meus ombros. E que ele falava que ele nunca tinha visto isso numa mulher. Assim, tão. Só ele e a mulher, e ele poder ficar olhando nos ombros. Então, eu ria, eu achava divertido. Mas eu via que ele estava ali me admirando cada vez mais e que ele era muito curioso. Às vezes ele chegou a pedir uma foto da minha canela, assim, da batata da minha perna e da minha canela, coisa que ele dizia que não podia ver. Que a mãe dele só liberou ele de ir pro amigo porque esse trabalho, se ele tivesse conseguido, daria muito dinheiro com ele crescendo na área. E eu achava que era mentira dele, porque no Egito tem as mulheres fechadas, mas tem as mulheres que mostram a perna, um ombro e tal. Então eu via que ali ele tava num dramalhão mexicano, sabe? E que eu acho que esse era o jeito que ele tinha encontrado de me paquerar. Então eu não acreditava muito em tudo que ele falava, mas eu sabia que tinha ali uma inocência que eu não tinha visto em homem nenhum. Se eu quisesse, eu enrolava ele em várias histórias que eu tinha para contar da minha vida e que ele era um homem domável, dominável. Ele era muito inocente, né? Apesar de se achar o poderoso e inteligente de tudo, ele não sabia muito das coisas. O que ele sabia era vender as roupinhas da mãe dele. E aí nisso a gente começou a falar de besteiras, mas veja bem, não é as besteiras que esses homens ficam fazendo online, né? De fazer o vucu-vucu todo pelo vídeo e falar que quer ver e mandar sentar na tela nada disso. Ele não tinha essa malícia. O que ele falava era assim: ai, nossa, eu queria ver mais uma parte do seu braço hoje. Nossa, um dia eu fiz rabo de cavalo e, gente, ele vê essa parte aqui, ó, da minha nuca. Gente, vocês não têm noção. Ele queria que eu ficasse o tempo inteiro virada, assim, de perfil, porque ele achava muito bonito. E era um lugar que ele achava que deveria beijar a mulher, mas que ele nunca tinha beijado. Ele falava que no máximo que ele tinha beijado era aquele selinho, mas que nunca tinha usado a língua. Eu não acreditava, eu ria.
Então, as besteirinhas iam para esse lado. Até ele me falar que as redes de ver coisa adulta lá no Egito era bloqueada, que eu também não sabia se era verdade. Aí tinha que usar um tipo de filtro no celular para conseguir ver. Então, apesar dele nunca ter feito o ato, que ele deixou bem claro, ele via, assistia escondido da mãe também. E aí, gente, é que veio a parte pior. Porque a gente começou a ficar tão íntimo, tão íntimo, tão íntimo, que ele disse que ele tinha levado uma surra da mãe dele uma vez. E que depois dessa surra ele nunca mais tinha desobedecido ela, porque tinha ficado marcado, né? E aí eu perguntei pra ele o porquê. E ele tinha muita vergonha de me contar. E eu ali cutucando, cutucando, porque eu queria saber. Até que ele abriu que, como a mãe dele não deixava ele chegar perto de nenhuma mulher, ele sair com os amigos também, tipo assim, ele nunca que saía. Então ele não tinha esse momento de fuga, né, para fazer as besteiras que um adolescente faria. E aí ele disse que quando ele tinha vontade de fazer alguma coisa, por exemplo, beijar, abraçar, tocar, ele fazia nos bonecos da loja que tinha para colocar roupa. Ele disse que ela pegou ele uma vez tentando dar um beijo nesse boneco e que ali ela, tipo, acabou com ele, deixou ele todo marcado. E aí, depois disso, ele nunca mais deixou de fazer nada do que ela falasse. Para mim, era pavoroso. Mas ao mesmo tempo que era pavoroso, eu tinha me encantado por esse homem. Porque todos os homens são muito maliciosos, são grossos, são experientes, no sentido de querer te passar para trás, de te controlar e te dominar. E esse rapaz não. Esse rapaz, eu poderia direcionar ele para ser o tipo de homem que eu quisesse. O que na minha cabeça era uma coisa muito rara. Então eu comecei a dar abertura para ele por causa disso, sem pensar que eu poderia ter um problema muito grande com essa sogra, entre aspas, já que ela queria comandar tudo. Então, dessa conversa, nós começamos a namorar online. Nós noivamos online. Tudo isso entre a gente, sabe? Ah, estamos namorando. Ah, ele fez um anel com era um tipo de tecido duro que tinha lá da mãe dele. E aí ele mostrava no vídeo e falava que era meu anel de noivado, essas coisas. Ele tinha dinheiro sim, e era um rapaz que tinha muita ambição de querer crescer profissionalmente, até mesmo como diplomata. E ele sabia falar mais de 3 línguas. E ele corria atrás dessas entrevistas e ele estudava para isso dentro da própria casa, né? Então, eu acreditava que era um homem que só precisava dar um passo para fora da casa e depois estava tudo certo. Só que ao mesmo tempo, né, como queria ser isso? E aí nós fomos nos conectando a ponto da gente não conseguir deixar mais de conversar e de eu querer ir e decidir que eu ia para o Egito para encontrar esse menino. Só que como que a gente ia fazer isso com essa mãe? E ele me dizia que ele tentaria falar alguma coisa para ela, para ver como ela iria reagir, mas que assim, também eu só teria que aguentar ela lá no Egito. Depois que eu conseguisse tirar ele de lá, se eu fosse para lá e conseguisse casar com ele até que nas escondidas e tirar o visto e tal, ele voltaria para o Brasil comigo e Deus mamãe, porque mamãe não tem visto para vir para o Brasil. Então, se eu tivesse que suportar alguma coisa, seria só lá. Era uma coisa que era passageira. Então, a gente pensando assim, nós começamos a nos programar para nos encontrar no Egito, ver se era todo esse love mesmo, e se fosse, casar de vez e depois eu trazer ele para o Brasil. A minha amiga disse que eu era louca, que se eu fizesse isso eu ia me arrepender amargamente, porque esse homem ia mudar da água para o vinho aqui no Brasil. E eu não escutava ela e não acreditava em nada e achava que ela estava mesmo era com inveja, porque afinal o egípcio dela não deu certo, né? Bom, eu sei que a gente organizou tudo
Só que ele não teve coragem de falar para a mãe que tinha alguém. E a questão é que seria uma pessoa mais velha. E ele disse que poderia dar certo porque seria alguém online. Então, assim, ele nunca teria tocado, nunca teria visto nada, do jeito que ela pediu, né? Que ela queria. Só que o bizarro é que nas tentativas que ele tentou falar com ela, ele ia mostrar pelo celular e não conseguia. E numa dessas ele deixou o celular na mesa, a mãe pegou e viu. Graças a Deus ela não sabia inglês, né? E aí ela não entendeu. E também não tinha nada pesado, de tom carnal, que ela pudesse traduzir ali no Google Tradutor e dar algum problema. Eu sei que ela pegou as nossas conversas e ela pediu para conversar com ele. E ele achou incrível que ela tinha se interessado. Primeiro por ser uma estrangeira, uma brasileira, que daria condições, até falou que, tipo assim, de aumentar a loja, de vender para outros países, o que ela pensava era só em lucrar sempre com as lojas dela. Mas é a loucura que ela foi com a minha cara, a ponto de achar que eu era alguém interessante para casar com o filho dela. E a ponto de falar para ele que eu poderia sim ir para o Egito, não tinha problema que eu era mais velha, não tinha problema que eu era estrangeira, que se eu aceitasse o Islã e seguisse as regras para que nós pudéssemos casar, sabendo da inocência e da pureza do filho dela e de como isso seria negociado para ficar e para casar, estava tudo certo. Eu não acreditei muito, mas esse rapaz fez uma chamada de vídeo com a mãe do lado. E a mãe, uma senhora muito séria, educada, começou a abrir sorrisos, não com os dentes, mas abrir assim um pouco que a boca, num sinal de que ela realmente estava gostando de mim. E de fazer gestos me chamando para ir para lá. Então eu comecei a acreditar que eu poderia sim ter uma vida com esse rapaz, ou que pelo menos eu chegava lá e casava, e se não desse certo, eu voltava com ele para o Brasil. O que eu não sabia é que a documentação do visto para um egípcio não fica rápida assim, de um dia para o outro. Tipo, a gente casou hoje e amanhã ele pode voltar comigo para o Brasil. Não é bem assim. Às vezes chega a ser até muito demorado. E eu não tinha isso na minha cabeça. Dois bobos apaixonados só vamos resolver, então, a situação de ficar juntos. Então, eu fui para o Egito e eu acho que em menos de 3 semanas, nós resolvemos casar com a aprovação total da mãe. O que rolou é que, chegando lá, eu não sabia que esse brotinho era muito mais quente do que eu e ele pudéssemos imaginar. Então a mamãe fez questão de separar a gente de quartos, tinha dia, até casar, né? Tinha dia que eu acordava, essa mulher tava no corredor parada na porta. Se não tava parada na minha porta, tava parada no corredor. Se não tava parada no corredor, tava parada no banheiro. Porque eu ia no banheiro, na hora que eu voltava, ela tava na porta. Se eu ia beber água, ela tava na cozinha. Ela aparecia, tipo, The Flash. Ela não dormia. Diz que não dormiu desde que o filho nasceu e que ia permanecer assim até ele casar. Ela era tradicionalíssima e eu não entendia como isso poderia acontecer com um rapaz, né? Porque os homens têm mais autoridade lá. Mas no caso dele não funcionava de nada. Então, em um dos dias que ele trabalhava na loja, e aí ela achou que não teria problema, né? Na luz do dia, na loja. Assim, o que a gente poderia fazer? Acontece que em um desses dias na loja, eu fui procurar ele, tinha uma parte que era o estoque e tal, e ele não estava lá, e aí eu comecei a conseguir, assim, quando tinha que falar inglês ou alguma coisa assim, eu ajudava muito mais a vender, né? Porque eu sabia me comunicar e eu era boa de vendas, e a mãe dele foi gostando disso, foi me deixando lá com ele. E aí um belo dia, precisava de uma roupa que não tinha lá, e o cara queria fechar, tipo, várias peças, né, pra vender em atacado, ia dar um dinheiro muito grande, eu toda ansiosa, que a sogra ia gostar, que eu tava vendendo muita coisa. Fui no porão, então, falar com ele, no porão não, tipo como se fosse o estoque, isso. Eu fui no estoque falar com ele,
que precisava desses números de roupa e tal, e tal, tal, que o cara ia voltar depois de uma hora para pegar, e que eu tinha fechado um grande negócio, e que se fosse bom ele ia comprar mais para a loja dele, que a gente ia ter que comprar em atacado, e assim, toda desesperada e toda feliz, porque era um número muito alto e tal, e o cara tava querendo pagar, né, não o valor da moeda do Egito, mas no valor da moeda dele, então eu tava muito feliz. E aí, que eu fui, eu dei de cara com ele se atracando aonde? No manequim. Era pra eu achar bizarro? Era. Era pra tua versão? Sim. Só que eu não tive. Eu tive vontade de estar no lugar do manequim, né? Era o meu futuro marido. Então eu fiquei brava por ele ter ali desejo no manequim. E taquei o manequim longe e falei, não, tu tem que fazer isso comigo, vem aqui, vamos aqui, que eu vou te mostrar como é. E ali eu mostrei como é que fazia, né? O abecedário todinho. Que ele entendeu muito bem, e quando eu vi a gente estava nessa situação aonde? Lá no estoque. Só que a gente não foi até o final, mas aí cada vez que a gente tinha um tempinho, né? Porque o casamento tinha coisa de vestido, de roupa, de não sei o que, era uma perfeição que tinha que ser e tal. Aos pouquinhos a gente ia lá no estoque e dava uma continuidade no rally rolo. Até chegar nos finalmente e a coisa pegar no fogaréu, quase que pegou roupa lá, o fogo quase que pegou tudo lá no estoque, né? Porque o menino era bom na coisa. Ele só não sabia muito bem aonde que era para fazer, mas depois ele foi. E aí abriu a porta da esperança, né? Porque eu não queria parar, ninguém queria parar, mesmo sabendo que ainda levava uns dias para casar. Ele, muito assustado, ainda pegou minha mão e fez lá umas falas que diz que desse jeito eu já estava casada, eu e ele, porque a gente já tinha falado as coisas um pro outro, e aí a gente já tinha casado no religioso, então a gente podia continuar a coisa toda, só que não foi bem assim, né? Porque não é desse jeito, você precisa de um líder, você precisa se converter ao Islã, tem todo um processo, né? Não é só chegar e falar as palavras no meio de um estoque, sem roupa, sem nada, e de achar que tá casado desse jeito perante Deus, porque não é assim. Tem toda uma cerimônia que depois seria feita. E vocês já podem entender, então, né, que a mamãe dele pegou a gente nessa situação em uma das vezes que a gente estava subindo alto, acabar batendo a cabeça no teto de tanto ter grande. Essa mulher chegou no momento. E essa mulher chegou no momento que às vezes ele não sabia muito bem onde colocar, e aí sabe quando você não sabe muito bem onde colocar, e escapa para trás, não que entre, mas assim, você tá ali tentando, então ela ainda chegou nesse momento. Eu não sei como essa senhora não fez nenhum barulho. Quando a gente viu, ela estava lá achando que ele ainda estava fazendo, que era mais grave, porque no Islã você não pode fazer atrás, né? Que ele ainda estava não só deixando de ser puro, mas fazendo atrás comigo. Imagina, essa mulher ficou curada? Essa mulher saiu e fingiu que não era nada? Não. Essa mulher veio pra cima de mim. Ela me pegou pelos cabelos e já me trancou no quarto e disse que levaria um tempo para conversar. Só que eu achei que no máximo seria uma briga de boca a boca, né? Só que ela resolveu agir como se fosse o governo do Egito, sendo que nem no Egito isso é certo, tá? Mas lá naquela região, na área dela, ela agia como quisesse e ela achou que poderia fazer. Ela disse que eu deveria pagar, então, por ter tido relação com o filho antes de casar, por eu ter tirado isso do filho dela. E eram valores que nem que eu fosse rica aqui no Brasil eu daria, né? Tanto que eu comecei a rir quando eu pedi que ele traduzisse, né, o que ela falava. E aí eu comecei a rir, ela disse então que não precisava mais do filho para se comunicar comigo, porque é como se eu tivesse que pagar um dote lá por eu ter tirado a pureza do filho dela, porque o filho dela não ia casar por não ser mais puro. Sendo que, gente, no Egito, eles não estão nem aí se o homem é puro ou não, né? Se for exigir alguma coisa, é da mulher. E, só que ela tinha esse menino num pedestal de um jeito que ele... Nossa, eu acho que se desse, ela casava com ele, né? Mas eu achei, gente, que essa mulher não fosse capaz de levar isso pra algo sério, enfim, do jeito que ela levou, né? Que ela foi no olho por olho, no dente por dente. O que ela fez foi me prender e disse que então eu seria castigada por isso. Só não sabia que ela estava falando de me atacar, né?
porque o castigo era como se fosse uma corda, um chicote. Só depois eu entendi que é a tal da chibatada, que tem alguns países ainda que acontece isso. Mas isso não é liberado, legalizado, para se fazer dentro de casa, com uma estrangeira, com uma pessoa como ela fez. Ela disse que eu levaria, então, chibatadas para me purificar e para aprender que o que eu tinha feito é errado. E só eu, tá, o filho dela não. Porque eu atraí o filho dela para isso. Eu instiguei o filho dela a passar por um pecado que ela jamais queria que ele tivesse passado. Foi aí que veio, e era um Shiba, não no lugar, tipo, nas costas. Não, aonde pegasse, pegava. Mas ela exigiu que isso fosse feito ali, né, na região, para que por onde eu senti o prazer, então viesse a dor pelo que foi feito. Eu não acreditei, tá? Eu achei que eu estava sonhando, que isso não era real, que ele não ia deixar que isso acontecesse, que eu teria algum momento para pedir ajuda. Mas essa mulher veio para cima de mim, me trancando, né? E não tinha grito, não tinha nada que me tirasse da situação, a não ser ir para cima dela. Antes, quando ela gostou de mim, ela tinha passado uma imagem de que não se teria mais controle, então eu achei da parte dela. Então, eu achei que por ela gostar de mim, ela também me escutaria. Só que não. Foi um terror, né? Porque ela quis ali que eu abrisse, ela queria dar várias chibatadas nas minhas partes, tá? Era ali que ela queria ferir, deixar feio, deixar de uma forma não visível, para entender que aquilo ali só serviria para a reprodução. E para purificar aquilo para que o filho dela pudesse usar antes do casamento. Olha que loucura. Ela acertou, tá? Algumas sim em mim, porque ela pegou uns tecidos, uns hijabs, uns outros tecidos mais fortes e veio me amarrar. Então foi uma luta para me amarrar, foi uma luta para eu conseguir me desamarrar e para ir para cima dessa mulher. O que ela achou que nunca aconteceria. Eu não sei se ela não tinha entendimento de como que eram as vivências no Brasil, por exemplo. Eu não sei, ela tinha tanto poder dentro daquela família que ela podia fazer o que quisesse, que ninguém iria confrontar, só que eu não era essa pessoa. E o filho dela também, só que eu fui pra cima dela. Eu fui pra cima dela porque eu falei assim, ou eu desvivo aqui, né, porque o que ela tava fazendo, gente, ia acabar com a minha região, nossa, podia acabar comigo. Então, ou eu ou ela. Olho por olho, dente por dente. Então eu fui pra cima dessa mulher, sim, pra tirar essa Shiba. E ela veio pra me amarrar também, ela era muito mais pesada que eu. Mas eu pulei, eu literalmente pulei aqui, né, nos ombros dela. E ela ficou rodando para que eu caísse, virou para baixo para que eu caísse. Isso, gente, eu já com marcas, porque até eu conseguir me soltar, ela tava ali, ó. Sem questionar, sabe? E eu com medo de desmaiar, de não ter força, até que eu consegui imobilizar essa mulher. E eu digo pra vocês, eu só consegui imobilizar essa mulher porque eu já tinha feito luta na minha vida. Porque se eu não tivesse, essa mulher teria acabado comigo ali. E aí, quando a gritaria ficou não só comigo, mas perceberam que ela estava precisando de ajuda, aí a porta abriu. Aí o filho apareceu. Enquanto era só eu gritando, ninguém apareceu. Mas, quando se ouviu a voz dela, aí sim. O que está acontecendo? Vamos ajudar. Separou. Ah, porque não é assim?
E aí eu tive que escutar um monte do filho dela, de como eu estava judiando e maltratando a mãe dele. E isso não poderia ficar desse jeito. Que além de me desculpar, eu teria que aceitar ela acabar de dar a Shiva que ela queria, porque ela estava certa, porque ela era a continuação de Deus, porque ela é que ditava as ordens ali. Se eu quisesse ser pura, perdoada, eu tinha que viver ali o que a mamãe dele queria. Me importava como que ia ficar, a forma que ia ficar, porque ele já era meu marido, mas que ele me queria como esposa, com a mãe direcionando, com a mãe controlando e na frente. Nessa hora eu estava tão desesperada, chorando, olhando para as marcas, que eu simplesmente soltei uma risada de nervoso, de desespero, de choro, de dor. Eu não sei explicar para vocês. Ele disse que eu virei uma bruxa, que era uma risada maligna, que ele não me conhecia, que estava arrependido de casar, de ter casado. E aí eu falei para ele que eu não tinha casado com ele, que eu sabia que aquilo era uma patacada, como a mãe dele me explicou. Não era dessa forma que casava no religioso, que por isso a gente tinha cometido um pecado, e que então naquele momento eu não era nada dele, e que eu só estava ali arrependida de tudo que eu fiz por alguém que eu não conhecia e que nem escutando o meu grito de dor fez alguma coisa. E que ainda estava concordando de que eu devia sofrer mais. Eu simplesmente nessa risada de euforia e de desespero, com uma dor que eu não sei explicar para vocês, gente. Eu não sei de onde que eu tirei força para literalmente levantar, porque as minhas pernas elas tremiam de dor do que eu tinha passado na mão daquela mulher. E dar passos, abrir as pernas, dar passos, caminhar. Eu simplesmente fiquei sem sentir a dor até chegar no hospital que eu pudesse me cuidar. Aí eu desmoronei. Eu não fui andando, né? De ajuda, peguei um carro, um transporte, fui. Só que assim, até eu chegar no carro, né, como se fosse um Uber, para ir, eu me fortaleci, porque eu levantei entre eles, ri, xinguei, falei tudo que eu queria falar em português, em inglês, não estava nem importando que essa mulher não estava entendendo o que eu estava falando, porque até esse momento ela estava assustada com o modo que eu fui para cima dela e como eu imobilizei ela, e ali ela sentiu que ela estava quase para desmaiar. Então ela sabia como eu era perigosa e ali ela sabia que se ela viesse para cima de mim, eu iria fazer de novo. E a força que saiu de mim, se viesse um, viesse outro, eu também iria para cima. Então eles ficaram assustados com essa minha habilidade. E por isso eu consegui sair da casa tranquilamente, assim, né? Com todo mundo olhando. E aí eu cheguei, assim, isolada, né? No hospital, achando que eu teria paz. Eu respirei fundo, comecei a entender, né, ali ser tratada e pedindo para falar com a polícia da situação e de tudo que tinha acontecido. E eles agiram assim como se eu tivesse errada. Então eles ainda foram até lá. Queriam entrar no hospital porque eu era a mulher dele, eu era a propriedade, essa coisa toda. Só que não tinha documento nenhum provando, porque a gente não tinha casado. Tinha sido esse casamento boca a boca, que não tinha líder, não tinha ninguém. E que ele disse que tinha gravado, e porque eu tinha falado nas palavras em Alá e não sei o que, então valia, assim, biruta, biruta, biruta. E na verdade tudo isso era só para exigir, né, que porque o filho dela era puro, porque eu tinha casado perante Alá, mesmo ainda não tinha me convertido, e que então eu teria que pagar um dinheiro por isso, uma indenização, porque tinha usado o filho dela antes do casamento. A cara de pau de ainda achar que tá certa, que isso deveria ter sido feito em praça pública. Se agia, e como era um vilarejo, como era um lugar do interior, se agia como se fosse normal, como se as pessoas tivessem o direito de falar sobre. Eu teria que ir até a cidade para ir na polícia e tal. Porque as pessoas dali, elas ainda tinham uma dúvida de se eu realmente estava 100% certa. Que pelo menos então,
por Alá, eu devia perdoar e escutar a sogra ou futura sogra. E se eu já tinha lá consentido o ato, então já era mulher dele. Porque perante Alá, quando você toca numa mulher, tem relação, ela vira sua mulher. Então que a mãe não estava tão errada, que eu devia rever, conversar e perguntar, né? Poucos falavam inglês. Então, o que arranhava ali o inglês, talvez pelo árabe ela tenha entendido errado. Gente, um absurdo. E eu num sofrimento de querer me tratar num lugar precário, porque os hospitais públicos lá são precários, não tinha feito seguro viagem, seguro saúde, nada. Teria que pagar uma grana muito grande no hospital público. Foi nesse surto todo que assim, ó, era a gente falando árabe na minha cabeça de um lado pro outro, era médico que entrava, era a mãe que queria, a sogra que queria me ver, era o filho que estava lá na frente falando, e aí eu andava para um lado, quando eu via tinha um outro falando comigo, e aquele desespero foi no meio disso que eu peguei novamente um táxi, aí que eu falo pra vocês, tá, gente, eu larguei minha mala, larguei tudo lá. Levei, lógico, meu passaporte, minha documentação, mas assim, roupa, não tinha nem como eu carregar, com a dor que eu tava, tudo ardendo, eu só peguei o essencial. Entrei num carro e resolvi então para uma cidade mais moderna onde eu pudesse depor o que aconteceu, onde eu pudesse me cuidar em um hospital que não fosse público, porque lá o hospital público é mais arriscado você pegar alguma informação, alguma coisa. O povo fala da Índia, mas assim, no Egito tem os hospitais que dá medo. Posso falar porque eu cheguei em um, então eu tava com medo de encostar as minhas feridas ali nos lugares e tal. E aí sim eu fugi deles, né? Porque essa coisa de ir pra cidade e tal, o filho dela, ela não ia deixar ir. Ah, começa por aí, né? Eu tinha essa ideia de que eu ia levar ele pro Brasil, não. Ela ia agarrar ele no pescoço, onde fosse, e a gente ia ficar lá. Então, ele não podia sair nem daquele vilarejo, ele não podia sair, tá? Então, a minha fuga foi por aí. Eu era livre, eu podia sair. Mesmo com eles inventando que eu era propriedade deles. E aí, melhorando e chegando até o Cairo e tal, que eu consegui me cuidar, falar o que tinha acontecido. E que eu tinha paz de saber que eles não viriam atrás. Depois de me sentir assim, de conseguir andar, porque eu comecei a ter consciência da dor só depois que passou um nervoso, né? Então depois que eu fiquei melhor, eu voltei pro Brasil tranquilamente, porque no fim, né? O casamento não existia, não tinha documentação. Esse depoimento também, gente, tá, tem um depoimento, tem o BO, não sei o quê. Ninguém foi atrás da pessoa no vilarejo, ninguém foi. E no vilarejo ele ainda estava meio que certo para mais que a metade das pessoas. Então, assim, só dor de cabeça, só sofrimento, dentro de uma loucura, por uma curiosidade que eu tive. E por achar que seria um homem domável. Por achar que seria um homem que eu poderia direcionar para ser um parceiro que eu queria. Esquecendo que tinha uma mãe por trás. Bom, gente, entre muitas camadas da história, o que me deixa mais assim é achar que uma pessoa vai atravessar o mundo, vai se relacionar com um cara, não porque ele é puro, inocente nem nada. Ficou muito claro que ela fez isso porque ele era domável, controlável. Porque ela ia conseguir ali esculpir o parceiro que ela queria para a vida. E, gente, a pessoa pode não ter experiências de relações, a pessoa pode ter. Nada disso muda. Ninguém é domável, controlável, que você possa esculpir o parceiro que você quer na pessoa. A gente tem uma ilusão, né, de que a mulher muda o homem. No caso dela, a mulher não muda o homem, mas esse aqui, ele tá zerado. Então eu vou transformar no que eu quero. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente olha, esse homem, ele é mais bonzinho, ele fala baixo. Porque ele aceita tudo que eu falo. A gente começa a ver sinais onde ali a gente pode ter uma esperança de se ter um relacionamento, porque eu posso ali fazer daquela pessoa o meu fantoche dentro de todas as qualidades, personalidades e ações que eu quero em um relacionamento. Isso não existe, é ilusório, né? A gente acaba caindo aí em um golpe não tão novo, mas que a gente precisa ficar atento
Porque ninguém muda o outro, ninguém comanda o outro. Você pode achar um parceiro perto daquilo que você quer para sua vida, mas a personalidade, a atitude e a ação já existe nele. Não é você que vai fazer porque ele é puro ou não, né? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.